Primeiro, é que, como vocês sabem, essa história de data, cada um se lembra uma data diferente. Então a gente andou, eu andei pesquisando alguns documentos, alguns a gente ainda pretende fazer uma investigação futura para ter isso bem preciso. Eu usei, depois vocês vão ver os slides com a linha de tempo, que ele pede para botar dia, mês e ano. Aí eu chutei vários casos eu chutei, outros são reais. Então não se prendam muito às datas, mas o ano está praticamente certo. E também uma ressalva aqui é que eu tracei também um paralelo, para não ficar uma coisa só assim, aconteceu isso e aquilo, o que aconteceu comigo nesse período também um pouquinho, né, para trazer mais para perto. Sobretudo, se outra pessoa fosse falar, ia falar das coisas suas. Então, aqui, às vezes eu puxo a brasa um pouco para minha sardinha. Eu estou começando aqui no contexto dos anos 60, tá? Antes de começar praticamente o curso de informática, como a gente viu, em 74, 75. Aliás, 40 anos está fazendo esse ano o curso de graduação, né? 75. Ele começou em 74 o curso de pós-graduação. Em 75 começou o de graduação. Então eu peguei aqui no Jornal do Comércio, e eu fiz questão até de dizer que é Jornal do Comércio, que é uma dessas fontes não muito confiáveis, tá? Porque, por exemplo, quando ele chega a falar do departamento de informática, ele tem algumas imprecisões. Então, normalmente, notícia, quando a gente conhece, a gente vê que está meio errado, as outras a gente só não sabe o que é o certo, né? Então, mas ele dizia que justamente em 63 foi quando começou, né, teve o primeiro computador aqui em Pernambuco, nessa seção de mecanização da prefeitura. O atual NTI, né, o Núcleo de Processamento de Dados aqui da UFPE, foi criado em 67, não naquele prédio que hoje ele ocupa, né, que ele foi posterior. Em 69 foram criados CETEP, né, que hoje é FISEP, deve ter mudado de nome também, acho que tem outro nome agora. E Emprel, o Banorte, que era um banco aqui, né, então tinha bastante gente começou a investir em TI. E na área acadêmica existiam professores que depois formaram o Departamento de Estatística e Informática, que estavam no departamento, eu não sei ainda, vou até tentar descobrir com quem viveu naquela época, por que chamava de B, tinha o A, o B, não sei, a área matemática, B era esse outro, que tinha outras áreas, não sei, mas no Instituto de Matemática. Então, nos anos 70, né, basicamente em 73, foi que foi formado, provavelmente a partir desse departamento B, aí, alguma reestruturação da universidade, então foi formado o Departamento de Estatística e Informática. Ou seja, tinha professores da área de Estatística, outros de Informática, que formaram o departamento, e o curso, mestrado, começou em 74, a graduação, como eu falei, começou em 75, por isso que eu coloquei aqui até, a data aqui está tipo em inglês, né? Mês, dia e ano. Mas enfim, em torno de fevereiro, março, começou a graduação. Eu, em particular, está aqui embaixo essa outra linha aqui, eu fiz a minha graduação, comecei em 75 também. Só que eu fiz engenharia elétrica. Naquela época a gente nem sabia o que de informática, o curso tinha acabado de ser criado, eu nem tomei conhecimento, para dizer a verdade. Em 77 teve a primeira defesa de mestrado, as primeiras na verdade, e uma delas é a do professor Paulo Cunha, que foi diretor aqui do centro, né, e depois vai aparecer em alguns vídeos, etc. Tem uma história importante, né, a participação dele bastante importante na criação aqui do centro. E ele foi um dos alunos da primeira turma e foi o primeiro a defender. Quer dizer, na verdade não só ele, porque parece que no mesmo dia houve 3 defesas. Então nesse dia ele defendeu. Enquanto isso eu estava estudando aqui engenharia elétrica, né? Em 79 aconteceu algo interessante que não é diretamente relacionado com o departamento de informática, né? Quer dizer, não foi ele, não era exclusivo. As pós-graduações em informática da época criaram esse Laboratório Nacional de Redes de Computadores. Com o objetivo de quê? De interligar os recursos computacionais e fazer uma rede como hoje a gente está. Quer dizer, a gente acha até estranho que alguém algum dia nunca não teve a internet, né? Mas era assim antes, né? Então foi criado esse laboratório. E por que eu coloquei aqui? Porque tem a ver com a minha carreira, de certo modo, porque
não tinha ninguém na universidade. Os mestrados em informática passaram a participar desse laboratório e não tinha ninguém aqui na UFPE que entendesse de redes de computadores, certo? Então o pessoal da USP ofereceu uma vaga no mestrado deles, de engenharia elétrica, para alguém ir fazer mestrado em redes de computadores. Os meus professores sabiam que eu tinha interesse em fazer o mestrado, então um dia eu cheguei lá no departamento e disse: Suruagi, você quer fazer mestrado na USP? Vamos nessa. Então eu fui fazer o mestrado por conta da criação desse laboratório, por conta do departamento, embora eu não tinha nenhum vínculo ainda com o departamento de informática, além desse, de ter sido mandado para fazer o mestrado por isso. Bom, aqui é a minha formatura com minha mãe e minha irmã. Bom, então em 80, né, eu comecei o mestrado lá na USP, em redes de computadores, e em paralelo, aqui na UFPE, o professor Clilton, na verdade, deixa eu contar uma historinha antes aqui também. Pouco antes desse acontecimento aí, né, de eu ter sido convidado para ir fazer o mestrado, Silvio já tinha chegado de quê, meu Deus? Tinha chegado da graduação, eu não sei exatamente em que condições ele estava, eu acho que ele começou a fazer o curso de informática ou passou num concurso na eletrônica, eu não sei exatamente a história, mas ele estava lá pela eletrônica e tinha lá uns kits de microprocessador. E a gente, na época, isso era uma novidade, não tinha visto nada de microprocessador na faculdade. Então eu disse: não, quero fazer mestrado para aprender a mexer com microprocessador, né? Programar, projetar, etc. Então essa era a minha motivação. Aí apareceu essa oportunidade de redes, eu terminei fazendo as duas coisas. Quer dizer, o que eu não sabia, que era rede de computadores, e o microprocessadores, porque a gente estava trabalhando no projeto, junto com o CPQD e Bratel, desenvolvimento de um computador, um roteador, para redes usando microprocessadores da época, né? Então, agora, voltando aqui, então, Silvio estava por aqui, Clilton é um professor, alguns talvez tiveram aula com ele de informática e sociedade, alguma coisa assim, mas Clilton, ele foi até meu professor durante a graduação, acho que ele tinha acabado de voltar do doutorado e dava aula de telefonia, uma coisa dessa que eu tive aula com ele. Mas ele conta aqui que eles, quer dizer, ele estava na eletrônica aqui no CTG, o departamento de física na época era lá no CTG, não era aqui ainda, e estatística e informática também não era aqui, era lá no, hoje Cefish, né, lá no 15º andar. Então eles, em contato com o pessoal da física, que eram bem organizados, tendo pesquisa, etc., eles começaram a sonhar em fazer algo semelhante, na área, né, de eletrônica e informática, ter algo semelhante. Então, de certo modo, ele foi convidado para dirigir o NPD, aí chamou Silvio para ajudar, e ele foi, quer dizer, o Clilton já estava atuando junto ao mestrado em informática, tanto é que o Clilton foi orientador de Silvio no mestrado, tá? Enquanto eles estavam lá trabalhando lá no NPD. E nessa época, foi a época também que Paulo Cunha terminou o doutorado no Canadá e voltou, ou conversaram antes, não sei, mas eles começaram a conversar sobre a ideia de formar aqui em Recife um centro de excelência. Tá? Então, as ideias de o que fazer. Então, Silvio terminou o mestrado, em 81, saiu para o doutorado. Enquanto isso, eu acho que a gente nem se cruzou depois, porque eu fiz um concurso em 82 para professor auxiliar, em 83 eu tinha terminado o mestrado, entrei quer dizer, primeiro como visitante, depois como professor, mas nessa época também foi quando foi criado, desmembrado, né, o departamento de estatística e o departamento de informática. Nesse mesmo ano foi quando a gente veio para cá, ali onde hoje é o bloco, né, o bloco D ali. E a primeira constituição era de 37 professores. Desses 37, quem é que ainda está hoje aqui? Paulo Cunha, Fernando Fonseca, eu, Kátia, Silvio era da eletrônica, Judite, Silvio de Álgebra. Silvio de Álgebra. Silvio Melo. Silvio Melo? Não sei nem se ele tinha nascido ainda. Não, estou brincando. Nascido provavelmente sim, mas não do departamento. Ele não é tão velho assim como nós. Tá?
E um monte de outros professores já se aposentaram, foram para outros lugares, tá? Eu estou falando isso com certeza porque eu achei a lista do quem fez a opção e tem uma portaria lá de quem foi para o departamento de informática. Bom, então, veja, só em 84 então é que Clilton se transferiu para o departamento de informática, e aí começou junto com, depois chegou o Silvio, né? Voltou do doutorado, e eu acho que ele estava, na época ele era da eletrônica, veio para a informática, transferido também. E aí foi que ele, junto os três, né, o trio aqui, que aparece aqui na foto da época, Clilton, Silvio, esse é Silvio, e Paulo Cunha, né, começaram, quer dizer, a planejar as coisas e viviam juntos, né, aqui é no carnaval. Bom, então houve todo um esforço. Se a gente quer ter um centro de excelência, a gente precisa incentivar os nossos professores a ir fazer doutorado, né, para voltar a ter massa crítica, e os alunos, além dos professores, alunos que terminavam o mestrado, ser incentivados para ir fazer o doutorado e depois voltando contratar, né, no curso. Então, nessa época aqui que eu saí, em 85, eu fiz um levantamento aí, entre 85 e 89, saiu um monte de gente, entre que hoje é professor, entre quem já era professor e quem entrou depois, né, de terminar o doutorado. Bom, depois, aí, provavelmente fruto de todo esse trabalho que estava sendo feito aqui, em 88, o mestrado recebeu o nível A da CAPES, que era o conceito mais alto na época, agora é 9, é 7, o máximo é 7, mas na época era letra e o máximo era A. Bom, nos anos 90, né, então, eu só voltei do doutorado aqui, aliás, não coloquei, né? Grosso, esqueci. Bom, eu voltei do doutorado aqui, em 90, meados de 90. E um pouco antes, né, Silvio tinha começado, eu não sei os detalhes porque eu estava fora, mas houve toda uma articulação do pessoal que estava no comitê assessor do CNPq. Eu não sei se na época tinha sido o Clilton ou o próprio Silvio, porque teve várias fases entre Clilton, Silvio e Paulo que estavam lá. Então, nessa época, provavelmente Silvio estava lá, articularam uma série de projetos importantes, né? Como, por exemplo, aqui está falando do Protem CC, mas tinha a RNP hoje, que a gente usa, Internet Rede Acadêmica, a RNP, aquele projeto Softex de desenvolvimento de software para exportação, e o Protem. Eram os 3 programas especiais do CNPq para estruturar a área de informática, e surgiu de discussões lá no comitê do CNPq, lá no Brasil. E aí, Protem significa Programa Temático Multi-Institucional em Ciência da Computação. A ideia é, se a gente quer reforçar os cursos, a gente deve promover... eu tenho que precisar do microfonezinho, mas eu estou falando, vou falar um pouquinho mais baixo, daqui a pouco eu não falo mais nada. Então, Protem fez chamadas para projetos e também fizeram um programa de equipagem. Equipagem não, como chama? De equipar, né, os vários cursos, etc. Kit para cada curso. Nessa época também foi que começou aqui no SIM o doutorado. E foi nessa época que mudou, porque antes era mestrado em informática. Aí passou a ser doutorado e mestrado em ciência da computação. Eu não consegui achar ainda, não está aqui representado, quando o curso de informática de graduação virou o curso de ciência da computação, tá? Mas não era, no início era informática, depois em algum momento virou ciência da computação. Essa data eu fico devendo para vocês. Bom, quando eu voltei, eu também terminei não colocando aqui, terminei não colocando muita coisa, mas eu fiquei... Como eu tinha especialização em redes, tinha feito doutorado na área de redes, etc., quando eu voltei em 91, eu fiquei encarregado de montar um ponto de presença da RNP aqui, né, em Pernambuco. Então, eu era um pesquisador junto. Foi montado no ITEP, né, mas perante a FACEP eu era o responsável e coordenava a equipe.
Depois eu assumi a subchefia do departamento, era Paulo Cunha o chefe, ele era o subchefe, e depois assumi a coordenação de pós-graduação durante 4 anos, até 98. E agora note, tem umas coincidências aqui que não são mera coincidências. Na época que o Protem encerrou, a Silvio aproveitou a estrutura e propôs a criação do César. Então pegou as mesmas pessoas que trabalhavam com ele no Protem, que fazia toda a organização, e aí, quer dizer, não foi só por isso, mas ele tinha as ideias e disse, vou aproveitar essa equipe para fazer outras coisas. Então foi fundado o César, depois em 98, se eu não me engano, é quando o galpão, aquele galpão que hoje é Samsung, o projeto Samsung, passou a ser ocupado pelo César, e mais na frente, em 2001, é que foi para o Porto Digital. Em 96, Silvio recebeu essa comenda da Ordem Nacional do Mérito Científico, que em paralelo Paulo Cunha assumiu o PRFC, é o login de Paulo Cunha, assumiu a Pró-Reitoria de Pesquisa, e aí com a confluência dessas várias coisas, em 99, o então Departamento de Informática foi aprovado como centro, né? Mais um centro, na época era foi o 10º centro da universidade, depois surgiram o centro de Vitória e do Agreste. Bom, eu vou passar aqui agora para vocês um videozinho histórico, a imagem é péssima, tá? Mas vocês vão ver, eu mesmo falo, bem diferente de todo mundo, se vocês conhecerem vão achar engraçado. Vamos ver se funciona aqui direito. O Departamento de Informática foi fundado em 1973 e é um dos centros de excelência de computação no país. Contando com 37 professores, a grande maioria formada no exterior, o Departamento divide suas atividades em graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão. A cada ano, a UFPE oferece 70 vagas para o curso de graduação em Ciência da Computação, com um índice de demanda de 14 candidatos por vaga. As 52 disciplinas são distribuídas em 10 períodos, isto é, 5 anos. Mas até lá, os alunos têm muito trabalho pela frente. Existe a necessidade que a gente se dedique ao curso. Essa dedicação faz com que a gente abdique de alguns prazeres, né? Mas que depois o retorno é bem garantido. Os professores não jogam os conteúdos para a gente. Eles têm a preocupação de que a gente aprenda. Aqui no departamento, você encontra assim, professores que querem realmente que o aluno saia da sua cadeira com uma formação boa. O curso de bacharelado em Ciência da Computação da UFPE já formou até hoje 484 bacharéis. O objetivo do curso é dar principalmente uma formação básica para que o profissional esteja apto às evoluções da área de ciência da computação. Dos nossos alunos graduados, a maioria deles estão em grandes empresas públicas ou privadas, alguns com suas próprias empresas, e os que seguiram a carreira acadêmica estão com posição de destaque na pesquisa nacional. Os alunos da graduação dispõem de 2 laboratórios com 50 micros 486 e estações de trabalho RISC 6000, ligadas à rede de estações do departamento com livre acesso à internet. Além disso, bibliotecas de 1.500 metros quadrados com aproximadamente 11.000 exemplares e 200 periódicos também está à disposição dos alunos, como órgão representativo dos alunos que escolhem do centro acadêmico. O Centro de Computação faz o papel da integração, alunos do departamento, mais professores, promove eventos culturais, realiza eventos acadêmicos, promovendo a associação, universidade, departamento e alunos. Já fizemos 2 jornadas de computação, que são eventos acadêmicos, e também já fizemos eventos culturais, né, que são apresentações de grupos aqui em Pernambuco, no hall aí do CCR. A pós-graduação no curso de Ciência da Computação foi criada em 1974 e formou até o momento cerca de 145 alunos.
no ano de 1992, obteve conceituada CAPES, que é o nível máximo atribuído aos cursos de pós-graduação. Neste mesmo ano teve início o curso de doutoramento, que já conta com 24 alunos. Os nossos alunos, a maior parte, são provenientes de toda parte do Brasil, mas sobretudo aqui da região norte e nordeste. Muitos deles são professores, docentes em outras universidades. Nós temos um grande número de alunos que, ao terminar o mestrado, vão posterior fazer seu doutoramento. Temos, inclusive, vários dos nossos professores aqui atuais que foram ex-alunos nossos e fizeram doutorado no exterior. A grande maioria dos nossos 85 alunos do mestrado e 24 de doutorado trabalham em regime de dedicação exclusiva e eles têm à disposição sala de estudo e laboratório de pesquisa. O Departamento de Informática conta atualmente com 7 laboratórios para ensino e pesquisa em ciência da computação. Este é um dos laboratórios de pesquisa. Existem ainda outros 2 laboratórios para ensino de graduação, um laboratório para ensino de pós-graduação e 3 laboratórios para pesquisa de doutorado, mestrado e iniciação científica. A rede de computadores do departamento conta com 13 servidores, 25 estações de trabalho e 60 terminais gráficos ex-Windows. Com mais de 100 pontos de trabalho, é uma das maiores redes e únicas para ensino e pesquisa do Brasil. Os laboratórios funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um sofisticado sistema eletrônico de acesso garante dia e noite a segurança dos usuários e dos equipamentos. Então, algumas coisas não mudaram, né? Outras... A minha voz continua a mesma. Bom, foi bom que eu dei uma folguinha aqui também. Bom, justamente com a criação do centro, depois houve a posse, né, da primeira diretoria do SIM, que foi a professora Ana Carolina, que foi a diretora, e a Judite, a vice. E Marco Maciel está aqui, né, porque eu não falei antes, mas o pessoal conseguiu, ele era senador, né, antes, eu acho que nessa época ele era vice-presidente, mas ele era senador aqui por Pernambuco e ele apoiava muitas coisas informáticas, e ele foi essencial na construção de muitos dos recursos para a construção aqui do prédio aqui. Foi ele que conseguiu lá, não sei exatamente como. Então ele era realmente, ele fazia questão, então também participou, né? Tá aqui também, aqui é o Cláudio Marinho, que era secretário de Ciência e Tecnologia, se eu não me engano. Bom, então nos anos 2000, depois, né, da criação do centro, então teve a participação nossa, né, na fundação do Porto Digital. Foi criado o curso de Engenharia de Computação, se começaram os projetos com a empresa, que no caso é aquele de residência em software, né, com a Motorola, de testes, né, que roda até hoje. E aí, nota, não sei se vocês prestaram atenção, naquele vídeo 97 falou que tinha formado 140 e poucos, né, pessoas. Aqui em 2005 já tinha 500 dissertações defendidas. Começou o mestrado profissional, foi quando foi criada a Associação dos Ex-Alunos, né, Alumni. Em 2008 já teve a defesa da 100ª tese de doutorado, recebeu por quanto o nível 6 da CAPES, né? Eu falei o máximo é 7, desde 2007 a gente tem nível 6. Aqui em 2008 teve a primeira defesa do mestrado profissional. Paulo Cunha aqui, Silvio já tinha recebido, Paulo Cunha recebeu aqui a comenda da Ordem do Mérito Científico Nacional. Em 2009 foi feito um planejamento estratégico. E aí nos anos 2000, a partir de 2010, né? No início de 2010 teve início o curso de Sistema de Formação. Em 2011 Augusto e Tereza receberam também a comenda da Ordem do Mérito Científico. E aí já foi em 2011 a 10ª defesa de mestrado. Aqui no final de 2011, aqui o centro foi a primeira instituição, a UFPE, através do centro, a primeira instituição de ensino superior a receber o prêmio FINEP de inovação. Teve a inauguração do Bloco A, que é essa parte aqui, que a gente está inclusive.
Quer dizer, a letra é meio estranha, né? Que inaugurou o A depois dos outros, quer dizer, é o A. Aí já teve aqui a 200ª tese do doutorado, 150. E aqui eu coloquei, já que estou no meio aqui também, né? No ano passado eu recebi o prêmio destaque do Simpósio de Redes, né? Pela contribuição na área de redes, etc. E, quer dizer, agora recentemente Jaelson recebeu um prêmio semelhante de engenharia de software, mas como eu disse, como eu puxei a brasa para minha sardinha. E agora, recentemente, em 2015, foi inaugurado então o Bloco E. Né? Aqui tem a foto de Paulo Cunha recebendo o prêmio Fisioterapia de Inovação. E aí, quer dizer, eu não sei quantos de vocês já assistiram, mas também para poupar um pouquinho a minha voz, tem um vídeo aí dos 40 anos do SIM, que aí a qualidade está bem melhor. E um pouco conta, né, tem Clinton, os outros falando, dizendo... Uma história para contar, a gente só tinha essa história para construir, ou a gente fazia essa, ou a gente ia embora daqui, né? A intuição, acho que também das duas facetas do humano, você intui. Porque é o que não é do mal, mas não sabe de onde, né? Mas que intui. Fazer implantação na mão, não consegue colocar os lugares fazer computação de qualidade. Esse lugar seria Recife. De uma cidade que antes de ser habitável é amável. E essa condição é a condição que nos fixou aqui. Produzido em comemoração dos 40 anos. A maioria das pessoas que estavam na época, que eu me lembro, que estavam ao redor, achava que era absolutamente impossível, que a gente estava perdendo o tempo da gente. Eu vi muita gente, mais de uma vez, rindo descaradamente na frente da gente, quando a gente dizia que ia construir um centro de excelência e referência informática na América Latina. Isso 15 anos antes dele acontecer, né? No começo é muito difícil você começar as coisas, é uma pedra bem grande, como é que você bota? Depois que ela começa a se movimentar é mais fácil, mas é sair da inércia, né? E assim, ninguém acredita, na verdade, que você está fazendo algo maior. Ninguém acredita, não tem como acreditar. A gente vendeu um sonho individual aos outros, né? E a gente comprou. A gente passando 10, 12, 14 horas aqui, então nunca você vai passar 10, 12 horas em um lugar que você não está satisfeito. E todos vocês tiveram uma formação no exterior, onde você vê as coisas funcionando. Só vai simplificar aqui se realmente tivesse um lugar de qualidade. A gente escreveu o primeiro plano em 1985, que a gente fez. Não era o primeiro plano do Centro de Informática, mas que eu, Paulo e Clinton, por exemplo, que a gente levou para o reitor da época. Aí já olhou assim, deu uma risada bem grande. Mas vocês são doidos mesmo, né? Vocês estão com um plano de 15 anos no Brasil. Isso é um plano de 15 anos no Brasil. Numa época que estava todo mundo pensando nos próximos 3 meses. Foi um encontro muito especial. Acho que todos tinham aquela vontade de fazer com centro de excelência. Eu acho que cada um teve a sensação que era possível. Rezava a lenda da época que eu esculhambava, Paulo sistematizava e Clinton evitava que a gente levasse porrada. Se alguma coisa fosse inesquecível, nós não poderíamos pensar em mais nada, explica João Luiz Borges. Foi mais trabalhar a cabeça das pessoas, a questão da atitude, né, de você sempre primar pelo essencial, né, e o essencial da universidade é a formação de pessoas. Mas eu decidi que eu não ia ser o cientista que eu queria ser. Eu ia trabalhar para que outros fossem os cientistas que eles poderiam ser. O Centro de Informática, ele tem como tradição permitir que cada um dos seus professores façam aquilo que eles são melhores em fazer. E essa convivência de todas essas pessoas juntas, ela traz o benefício de que
Você tem sempre pesquisa de ponta sendo feita e ao mesmo tempo que está sendo desenvolvida e aplicar um produto que vai melhorar a sociedade imediatamente. Porque tem essa coisa de você trabalhar para o coletivo, né? Essa coisa que o coletivo ele tem que estar sempre acima do individual. Na universidade a gente tem pesquisa e tal, mas o aluno é a base, né? É a força, inclusive para a inovação e tudo, né? Então você tem alunos que estão engajados em competição, de programação e gostam disso e são estimulados, nós treinamos. Outros vão para o lado de empreendedorismo e nós também fazemos o coaching, fazemos a capacitação dele para esse viés. Outros têm interesse em outras áreas da academia. Então, efetivamente, a gente tenta dar ao aluno essas várias opções. A gente sempre foi meio metido a besta, então a gente sempre fez coisas assim, tendências em termos de conteúdo inovador. Fomos os primeiros, a Universidade do Brasil a ensinar a programar orientado a objetos, que é um tipo de paradigma de programação, a ensinar jogos digitais, a ensinar empreendedorismo. Um dos primeiros a ensinar inteligência artificial, então a gente sempre procurou ter uma certa vanguarda de conteúdo, tendo um cuidado muito especial com isso, que é a coisa das mais importantes, que é entregar à sociedade jeito de informática. E a gente está formando as pessoas não é para viver num espaço sideral, é para viver aqui. Então a gente tem que aprender a resolver e a gente aprender a dialogar com outros, a construir uma linguagem comum, um vocabulário comum, e tem que saber trabalhar em conjunto. Além do mais, na nossa área que é de informática é uma área de meio, a gente existe para resolver problemas dos outros, então a gente tem que aprender a conversar com as pessoas. Ter um espaço que você pode trazer pessoas de dança, de música, de teatro, com o coração aberto, sem taxar nada, sem nem ser taxado, permita essa interação de áreas que, na minha opinião, são extremamente poderosas, são as áreas artísticas, criativas e tal. Trazer para cá para a gente tentar potencializar essas expressões com computação, para mim é o mais poderoso do grupo, sabe? É essa coisa de você juntar essas áreas. Um dos meus princípios é esse. Para mim, o SESA é um movimento socioeconômico. Se você definir o SESA como empresa, é muito pouco. Se definir o SESA como instituto, é muito pouco. Então, as pessoas que estão aqui dentro do SESA não estão enxergando que estão simplesmente trabalhando e no final do mês vão ter seu salário. Elas estão enxergando que estão fazendo uma mudança. Estão mudando sempre alguma coisa. No começo do SESA era uma mudança local. Era uma mudança para conseguir gerar empregos e empresas aqui no Recife. Hoje é uma coisa muito mais ampla, é internacional. O que a gente está fazendo é trazendo a ideia de que é possível conceber, inovar a partir do Brasil. O SESA foi criado porque em 95, 96 a gente vendia para fora do Recife a maior parte das pessoas que a gente formava aqui. Então o SESA foi criado para trazer projetos complexos para cá. Esse é o objetivo do SESA. Trazer projetos complexos para cá para atrair pessoas sofisticadas para cá. Talvez a maior contribuição que o Centro de Informática tenha dado à economia do Recife tenha sido o seu capital humano. A qualidade, a excelência do Centro de Informática gera igualmente a alunos e futuros profissionais em um padrão de qualificação superior à média. O Porto nasce com uma resposta que um grupo de pessoas que pensavam em alternativas para o desenvolvimento econômico do Estado de Pernambuco e da cidade do Recife em novas bases, no que se chamava naquela ocasião da nova economia, economia da informação, economia do conhecimento. Sem a universidade, através do Centro de Informática do Estado Federal de Pernambuco, nós não teríamos o Porto Digital. Falo como alguém que participou do processo de criação pelo governo.
Então, para a gente isso é muito importante de fazer essa troca com a sociedade, ou seja, não é só ensinar, não é só pesquisar, mas também transferir conhecimento, interagir com a sociedade, transferir isso para a indústria, para as empresas, para o governo. Então, o Centro de Informática está na origem da revitalização do bairro do Recife. Construir uma cidade é difícil. Imagine reconstruir uma. Porque quando a gente começou o Porto Digital, por exemplo, a esperança aqui de que fosse possível fazer alguma coisa no centro da cidade era tão pouca que a prefeitura, basicamente, na época, tinha abandonado. Né? A gente assumiu, basicamente, a gerência de um pedaço da cidade. A gente fez um takeover, um hostile takeover. A gente chegou e tomou conta. Aí esse cenário é revolucionário. Muito mais relevante até do que o tamanho do Porto Digital hoje é o sinal que o Porto Digital dá. É possível fazer uma coisa dramática do ponto de vista socioeconômico num lugar numa terra arrasada. É um privilégio esse ambiente, esse lado humano de reumanização da convivência. Isso me apaixona, esse é um resultado do que fizeram aqueles empreendedores originais lá do Centro de Informática. Porque o sentido de ser das coisas, eu acho que é a primazia de tudo. Não é nem compreender, nem fazer, mas o significado que as coisas têm para a gente. Muito mais importante do que seja lá o que tiver acontecido no passado, é o que a gente tentou fazer, o que a gente tentou construir para o futuro, né? Não é uma coisa assim, tipo, a gente vai fazer isso aqui e a gente no futuro as pessoas vão agradecer a gente vai ser os caras que fizeram alguma coisa. Eu nunca tive essa visão de mundo. Você está comemorando um plano que era um plano de se tornar relevante, excelente e importante no cenário nacional e local. E isso eu acho que o centro fez bem. O desafio é, agora que eu sou gente grande, vou fazer o quê? Já passou quase meu tempo todo, né? Não era essa a minha intenção, não, mas aparentemente o que aconteceu? Deixa eu voltar a minha seta para cá. Bom, uma coisa interessante, né? Quer dizer, tem várias coisas interessantes aí que a gente viu na apresentação, mas fechou. Essa história de sucesso é baseada nas várias atividades de pesquisa, negócio e extensão, né? Mas a gente sente, como foi dito aí, né? Tem muito de ousadia, né? De união, coesão, etc. Eu achei interessante, esses dias a gente recebeu um pessoal da Johnson & Johnson que estava querendo tratar com a gente para ver, eles têm interesse de trazer, talvez para cá, né? Estão estudando algumas cidades para trazer coisas de desenvolvimento de software e depois o pessoal comentou com a gente, estava eu, Divanilson, o professor, né, e Sara, eles ficaram comentando, vocês têm um brilho assim nos olhos, né, negócio assim, como se animado, né, com uma coisa, eu disse, quiseram que os nossos profissionais tivessem esse brilho nos olhos, então né, esse ânimo que a gente tem com a coisa. Bom, como eu só tenho 5 minutos, eu vou passar voando aqui em algumas coisas, né, o SIM hoje, aqui eu coloquei, a gente já falou, tem os 3 cursos de graduação, os 2 de engenharia de computação e ciência de computação já têm sido estrelas há algum tempo, o ciência de sistema de informação ainda vai ser avaliado. Eu não coloquei na linha de tempo, mas uma coisa muito relevante é toda a nossa participação em competições dos alunos, né, dos times, aqui tem alguns prêmios que foram recebidos. Um monte de gente que já foi formado, somar todo mundo mestrado, doutorado, já mais de 2.000 pessoas. Esse dado é que eu acho que está desatualizado, né, do formato de graduação. Na pós-graduação, então, tem especialização, mestrado, doutorado, mestrado profissional também, ou seja, várias oportunidades, né? Como foi dito, nós somos nível 6 na CAP, já foram defendidos mais de 280, aliás, acho que foi exatamente 280 até agora, mais de 1.570 dissertações de mestrado, 170 dissertações de mestrado profissional, aí somando aí você vê que passam por 1.000. Tem a pesquisa em várias linhas, né, de pesquisa, né, probabilidade, engenharia de computação, engenharia de software, linguagem e tal.
A gente tem sido, como foi dito, muito ativo em cooperação, então várias associações, como a criação do CESA, colaboração com Softex, a construção do Porto Digital, o INES, que é o Instituto Nacional de Engenharia de Software, que é sediado aqui, o Instituto Senai de Inovação na área de Engenharia de Software, que é coordenado por um dos nossos professores, que abre novas portas, né, também. Um monte de empresas que surgiram a partir daqui, de professores e de outras atividades. Tem diversos projetos de lei de informática, etc., com parceiros industriais. No final do ano passado foi feita a seleção, esse ano começou o treinamento em desenvolvimento de iOS, né, com o Belpide. E o que é que eu coloquei aqui de futuro? Na verdade, como eu coloquei aquela frase que Geber termina lá, agora que eu sou gente grande, vou fazer o quê? Né? Esse é o nosso desafio. A gente vem falando há algum tempo como é que a gente se reinventa. A gente não quer ficar fazendo mais do mesmo. Né? Teve toda uma ousadia que levou, culminou na formação aqui do centro. E agora? Como é que a gente vai prosseguir? Não pode continuar da mesma forma. Tem algumas coisas que a gente está trabalhando, aqui mesmo foi apresentado, eu soube algumas delas, né? Tem a questão de melhoria, atualização dos cursos, e até possivelmente está em discussão a criação de um novo curso em engenharia de software. Né? Tem questão de novas formas de aprendizado, estímulo ao empreendedorismo. Não sei se ouviram falar do Sinove, o Cristiano falou aqui, vocês ouviram, né? Mas tem algumas coisas também de melhoria de infraestrutura. Eu coloquei aqui uns slides do Sinove, que a ideia foi o seguinte: com aquele o prêmio FINEP de inovação tem recursos. Só que o recurso você tem que fazer um projeto para o uso desse recurso. E a gente então propôs a criação de uma ação, né, para a inovação, fomentar a inovação, né, levando de certo modo, a uma geração sistemática de startups. Então, um novo esquema de empreendedorismo. Aqui a gente tem aquela disciplina de projetando, que a ideia é um pouco experimentar isso, mas aqui é já uma coisa um pouco mais organizada, mais do que simplesmente uma disciplina. Então, basicamente, essa atividade de planejamento estratégico desse laboratório de inovação, montagem que está em andamento, criação do laboratório virtual, um processo de inovação para as universidades. Então, algo que vai ser experimentado, depois vai servir também para outras universidades, e criação contínua de oportunidades para a inovação. Eu destaquei aqui o espaço que vai ser montado no novo prédio, né, com apoio do Porto Digital. É um espaço de coworking, e que aqui é a entrada, mas é um espaço legal assim, mas para favorecer a troca de informações com o pessoal do Porto Digital, para justamente os alunos interessados nessa questão do empreendedorismo. E na criação de oportunidades para a inovação, a ideia é criar essa rede, né, que aqui está mostrando algumas coisas locais, outras são empresas nacionais e que já têm parceria de alguma forma, mas ampliando essa rede e ir descobrindo, né? Às vezes os problemas que são trazidos são problemas de outra área. Por exemplo, a Natura não faz nada de informática, né? Mas tem problemas que são úteis para a gente. E para concluir, que já acabou meu tempo, aqui é o prédio novo, mas o prédio novo é esse pedacinho aqui e a gente espera construir nos próximos, agora não sei mais quanto tempo, eu dizia que era 4 anos, agora com toda a crise, não sei quanto tempo, mas a gente vai chegar lá. Foi muito interessante saber a história do Sim, gratificante, fazer parte dessa história também, muito grande. Só para completar uma coisa, para quem é aluno sobretudo, quem vai ser aí depois, né? É o seguinte, essa história do sucesso do Sim é uma parceria, né? Sem os alunos não se faz nada. É uma via de mão dupla, né? A gente procura fazer a nossa parte e conta com a de vocês.